Graça e paz, boa tarde, Deus abençoe a todos. Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo. Nós alcançamos no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, em que Saulo de Tarso é convertido por Cristo Jesus na estrada para Damasco, na Síria. Saulo, até então perseguidor do Evangelho, torna-se um cristão, submete-se à pessoa gloriosa e bendita de Cristo Jesus. E antes de entrarmos no texto propriamente dito de Atos dos Apóstolos, nós vamos ler aqui, é um capítulo, meio capítulo, é bastante curto, é breve, o que o apóstolo Paulo fala do seu ministério, da sua vocação, do seu chamado e como ele processou isso na sua vida. No livro de Gálatas, na introdução ao livro de Gálatas, ele apresenta, logo após a saudação apostólica, a sua vocação apostólica, o seu chamado ao ministério, realizado por Cristo Jesus, e qual a natureza, qual o caráter da sua pregação, do evangelho por ele proclamado. Caros irmãos, quero que saibais que o evangelho por mim ensinado não é de origem humana, porquanto não o recebi de pessoa alguma, nem me foi doutrinado. Ao contrário, eu o recebi diretamente de Jesus Cristo por revelação. Pois já ouvistes como for o meu procedimento no judaísmo, como persegui violentamente a igreja de Deus, procurando destruí-la. E no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e agia com extremo zelo em relação às tradições dos meus antepassados. Todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi do seu agrado revelar o seu Filho em mim, para que eu o proclamasse entre os não-judeus. Parti imediatamente e não pedi orientação a pessoa alguma, nem mesmo subi a Jerusalém para me aconselhar com os que já eram apóstolos antes de mim, mas sem me deter, segui rapidamente para a Arábia e depois retornei para Damasco. Passados 3 anos, subi a Jerusalém, a fim de conversar com Pedro pessoalmente, e estive com ele durante 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Sobre tudo quanto vos escrevo, afirmo diante de Deus que não há qualquer palavra mentirosa de minha parte. Em seguida, fui às regiões da Síria e da Cilícia. O apóstolo Paulo, ao passar por essa experiência que transformou a vida dele e realmente mudou completamente a trajetória da vida dele. É uma conversão no sentido mais absoluto da palavra, né? O homem é religioso, zeloso, fanático, né? Um político religioso, um desses grupos que mistura política com religião, religião com política. Ninguém sabe onde começa a política, onde termina a religião. É um ciclo que se corrompe, que se compromete, que se mistura e ninguém pode questionar absolutamente nada. Esse eram os fariseus, ou pelo menos essa era a liderança dos fariseus, representada aqui na Bíblia pelo apóstolo Paulo. Essa é a postura do sinédrio. É um sinédrio, um grupo político-religioso. Política levada a efeito por lideranças religiosas. Um ambiente propício para a instalação do fanatismo. E eis Saulo de Tarso, o jovem prodígio, o rabino brilhante, uma mente com uma perspicácia nas doutrinas da palavra de Deus, no judaísmo, entretanto, movido por ódio, por revolta, perseguindo, prendendo, torturando, consentindo com a morte, disposto a matar, porque não admitia uma postura divergente em relação ao poder estabelecido. Lembrando que no Sinédrio as disputas eram intensas. Os saduceus quase não eram religiosos, praticamente. Era quase que um grupo limitadamente político, filosófico e político. Tinha um mínimo de fé em Deus, né? Diziam que só aceitavam o Pentateuco ali,
seriam hoje considerados antissobrenaturalistas, não acreditavam em anjo, não acreditavam em milagre, não acreditavam em demônio. Era aquela pessoa voltada totalmente para o viver comum. Proclamavam que acreditavam no Deus de Israel, mas ali você apertar, e a maioria dos sacerdotes, ou as principais famílias sacerdotais, pertenciam a esse grupo aí, tanto que havia disputas entre esse grupo e os fariseus. Mas eles eram o poder estabelecido. Os discípulos de Cristo seguiam os ensinamentos de Jesus Cristo, que não fazia nenhuma obsessão, aliás, nenhuma objeção havia nos ensinamentos de Jesus ou dos discípulos de Jesus em relação à palavra de Deus, em relação à Torá. A interpretação era sempre muito além. O nível de exigência que o cristianismo apresenta vai além do farisaísmo. Porque quando se fala de vida transformada, então apresente a sua, não exigir do outro, exija de si mesmo. Quando se fala de vida santificada, apresente a sua, não exigir do outro. Quando fala de uma comunhão transformadora, de uma comunhão que manifesta a verdade da presença de Deus, exigimos em nós, não cobramos do outro. Ainda assim, no ambiente da época surgiu Saulo com seu nível aí de insanidade, perseguindo seus irmãos. Tá? Por divergência no que diz respeito a quem é o Messias prometido, a quem é o Redentor de Israel, a quem é o Redentor prometido através de Israel para toda a humanidade. Uma divergência que eles consideravam inadmissível, porque reconhecer a Cristo era admitir que o sacerdócio incorreu no assassinato, incorreu na mais grave ofensa a Deus. E isso não podiam admitir, porque eles queriam salvar as instituições, sempre preocupados com as instituições. O que será do povo, se não as instituições? As instituições existem para trazer luz ao povo, para indicar o caminho. A palavra de Deus fica em segundo plano, a vontade de Deus fica em segundo plano, o Espírito de Deus fica em segundo plano e a sobrevivência das instituições político-religiosas é o que tomam a frente num ambiente aí, né, desse nível de comprometimento e corrupção, como nós vimos na vida, na mente do jovem Saulo. Essa mente corrompida pelo ódio, disposto a ir para além das fronteiras da jurisdição do Sinédrio, né, a caminho de Damasco, é alcançado por Jesus Cristo. A pessoa de Jesus Cristo se revela a Saulo de Tarso. Por isso que ele fala que o evangelho dele não é fruto de doutrina, não é fruto de ensinamento, ele não aprendeu dos apóstolos, ele não aprendeu dos discípulos dos apóstolos, ele aprendeu a verdade sobre quem é Jesus Cristo pela revelação concedida a ele pelo próprio Jesus Cristo. Não há como tentarmos impor limites para a graça de Deus. E a vida de Saulo de Tarso, do apóstolo Paulo, é um exemplo desse fato. A graça de Deus se manifesta salvadora. Nós não temos como limitar, nós não temos como impedir. A igreja não é maestro. A igreja não é maestro da graça de Deus. Tá? A igreja não está regendo o mover do Espírito Santo. A igreja, ou ela é serva de Cristo, ou ela é serva do Evangelho, ou ela é serva do Espírito, ou ela está perdendo o seu propósito de ser e de existir. Porque a igreja não tem um fim em si mesma. A igreja
eu usei a figura do maestro, porque a igreja não tem esse domínio. A igreja não tem o poder sobre o poder do Espírito Santo. A igreja não tem poder sobre o poder da salvação de Deus, da graça de Deus oferecida através do Evangelho de Cristo Jesus. A igreja precisa permanecer igreja, precisa permanecer em comunhão com o seu Senhor para usufruir da alegria, do benefício da salvação, da operação do Espírito Santo e dessa doce paz, dessa doce harmonia, dessa agradável presença e desse senso de prazer de viver no centro da vontade de Deus. Mas temos aqui Saulo foi alcançado por Jesus Cristo. Por Jesus Cristo. Em Damasco, Ananias, que era um dos profetas da igreja, que não usa em nenhum momento o título, nenhum profeta cristão, nesse começo do cristianismo. Deus levantou profetas, sim, e muitos, mas nenhum deles fazia uso do título. Por que nenhum deles fazia uso do título? Porque todos eles conheciam a palavra de Deus. Após a revelação, após a manifestação do que é perfeito, que significado tem, que relevância tem você apresentar o que não é perfeito? Toda a perfeição do plano de Deus, do propósito de Deus, se revelou, se manifestou em Cristo Jesus. Ele é o profeta de Deus e a profecia. E a profecia em ação. Profecia viva. O verbo encarnado. O poder de Deus em ação na vida do homem, em prol da salvação da humanidade. Então ninguém, antes, no passado, ninguém sério, pelo menos, né, nunca se preocupou em reivindicar títulos ou tratamentos. Por quê? Conhece o Senhor, conhece a Cristo. Conhecendo o que é perfeito, você não vai permitir que a sua vida se torne um obstáculo para a manifestação, para a revelação do que é perfeito. Você não vai tentar desviar a atenção do que é pleno para algo que é parcial. Tá? Ananias foi um instrumento de Deus, escolhido por Deus para ministrar a redenção na vida de Saulo de Tarso, de modo que ele voltou a enxergar, de maneira que ele foi curado, de maneira que ele não só voltou a enxergar, ele passou a enxergar além, porque ele viu além do que os olhos humanos são capazes de ver, o Cristo glorificado. O Cristo glorificado. Ele contemplou a glória de Cristo. Ele foi transformado por essa glória. Ele foi renovado. A vida dele, eu não diria que ganhou um novo propósito, porque ele era um rabino, era um homem religioso, era um homem preocupado com a sua fé, com a sua nação, era um homem preocupado com o seu povo e com a verdade. Ele só estava com a motivação equivocada. Agora, em Cristo Jesus, toda a verdade da palavra de Deus que habitava na vida daquele homem, na mente daquele homem, todo o desejo de servir a Deus, ainda que corrompido pelo pecado, ainda que corrompido pelas instâncias da realidade em que ele vivia, ele é regenerado, ele é restaurado, ele é curado dessa doença chamada ódio, ele é curado dessa doença chamada medo, ele é transformado em uma nova vida, com um novo propósito, que sempre foi o desejo dele, servir a Deus. Sempre foi obedecer a Deus. Sempre foi fazer a vontade de Deus. Agora, em Cristo Jesus, ele é convocado para viver isso. Não de maneira a impor sobre os outros as verdades e os valores nos quais ele acredita ou o grupo confessa. Não. Não para impor. Para viver em si, para vivenciar, viver em si, expressar aos outros o poder transformador dessa nova vida, que é a vida de fé em Cristo Jesus. O evangelho dele, o evangelho que chegou até nós, os inimigos da fé,
dizem que Paulo, o apóstolo Paulo, é o inventor do cristianismo. É uma balela. É uma balela. É importante você saber que no meio cristão existe um ranço, um ódio insensato ainda, um ódio maligno, uma rejeição maligna ao judaísmo. Muitos ainda vivem hoje como se Jesus Cristo tivesse nascido na Itália, como se Jesus Cristo tivesse nascido em Roma, como se Jesus Cristo fosse o que as pinturas, o que a mente artística do Renascimento expressou para aqueles dias. Como você vê as catedrais, as famosas obras do Renascimento, os pintores, os escultores, os artistas retratando a Jesus o Cristo conforme o ambiente social deles. Porque era um ambiente de ódio ao judaísmo. O cristianismo, é claro que somos vários cristianismos. É claro que nós vivemos vários momentos cristãos na história das igrejas, das instituições. Tá? Isso é fato. Isso é fato. Mas o cristianismo, os cristianismos, principalmente o nosso ocidental que se fala, né, pega da Europa, vem para as Américas, ele conseguiu um feito que é algo aterrorizante. Ele aceitou o Redentor dos judeus, ele aceitou o Messias dos judeus e vestiu como um filósofo grego-romano e conseguiu rejeitar todo o povo, toda a nação, toda a cultura, todos os valores que trouxeram ao mundo a verdade de Jesus Cristo. Isso foi algo assim. Tanto que a igreja conseguiu se dizer cristã, né? Jesus, o Messias, Jesus, o Salvador, Jesus, o Cristo. A igreja se diz discípulo de Cristo e conseguiu, durante um longo período da sua história, ainda hoje há alguns remanescentes, perseguir os judeus, perseguir o judaísmo, fazer oposição, usar de violência, obrigar as pessoas a se converterem. Conversão ou morte. O cristianismo conseguiu ofender de uma maneira muito cruel a verdade da fé cristã, da revelação do amor de Deus em Cristo Jesus. A salvação vem dos judeus. Por que eu falo isso? Porque ao tentar fazer de Paulo o criador do cristianismo ocidental, a maioria desses, ainda tem hoje, tem vários livros, tem muito material, tem um bom número de teólogos, principalmente europeus, alguns americanos aqui, latinos eu não tenho conhecimento, tá? Nós devemos ser francos, a teologia latino-americana é uma teologia pobre, é uma teologia enraizada em debates sociopolítico, socioeconômico, sociocultural, tá? É uma teologia pobre, muito pobre, né? Muito pobre, herança das tradições europeias, influenciada pelo pragmatismo norte-americano, mas muito inflamada pela filosofia. E a filosofia tenta apresentar um suporte para o cristianismo que não é o verdadeiro. Que não é o verdadeiro. O trabalho dos filósofos cristãos foi importante? Foi. Foi muito importante. Eles foram como que advogados, como que defensores da fé, como homens capacitados por Deus a expressarem a fé cristã num ambiente de filosofia, de cultura grega, romana. Tá, meus parabéns. Meus parabéns. A fé cristã, ela pode ser apresentada na academia, na universidade, ela pode ser apresentada nos mais diversos ambientes, para as mais diversas mentes, mas a trajetória histórica verdadeira é que a nossa fé, o nosso Salvador é judeu. O Messias, o Salvador dos cristãos, vem dos judeus. Há um plano delineado na palavra de Deus, muitos detalhes nos são ocultos e não será diferente, tá?
porque Deus não é obrigado a dar satisfações. As pessoas ficam discutindo se Israel existe, Israel não existe, se a igreja é o novo Israel, se o Israel de Deus é a igreja, se a igreja de Deus é o verdadeiro Israel. Tá? Isso é só para desviar a atenção sobre o fato de que a nossa fé não é uma negação do judaísmo. A fé cristã nunca foi uma negação do judaísmo. Muito pelo contrário. A fé cristã é uma afirmação do judaísmo. Adoramos ao mesmo Deus, de consciência tranquila diante de Deus, sem a necessidade de imposição de rituais e cerimônias aos quais foram condicionados o povo judeu. Não se impõe sobre a igreja de Deus, não se impõe sobre a igreja de Cristo. Está sobre eles essa responsabilidade. Se eles querem ou não cumprir, isso é com eles. Eles que se entendam. Agora, negar que a existência do judaísmo não é uma ofensa à fé cristã, isso eu não posso fazer de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Nós partilhamos da mesma convicção, da mesma esperança e de uma certeza: que Jesus é o Cristo. Se entre eles há aqueles que não conseguem admitir, isso é algo que o Senhor Jesus, o Cristo, resolverá no devido tempo. O que a igreja, na nossa modesta, pequena, opinião, não pode fazer é se desviar da sua função, do seu propósito, do seu caráter e da sua natureza, que é o quê? A proclamação do Evangelho de Jesus Cristo a toda criatura. A toda criatura. Essa é a incumbência que o Senhor Deus estabeleceu para a igreja como instituição, para a igreja como corpo, para a igreja como habitação do Espírito. É essa a responsabilidade. Não foi substituir ninguém. Foi de cumprir uma missão. Foi de viver um propósito. Foi fazer parte do plano de Deus. Olha o privilégio, olha o privilégio. A família de Deus é incrivelmente ampliada através da igreja de Cristo. O caminho está proposto, a porta está aberta, o convite, o chamado foi feito, a revelação foi realizada. E Saulo de Tarso viu, ouviu, entendeu, aceitou, se submeteu. Não correu para Jerusalém para consultar os apóstolos, não foi. Se colocou diante de Deus por 3 anos. Ficou na região da Arábia aqui, seria o norte da Arábia, o reino Nabateu. É um reino que existia ali naquela região norte lá. Procurando na internet, procurando nos mapinhas, na geografia, você vai viver, era limite com a Síria, ali com Damasco, e Paulo viveu naquela região, era um rabino muito conhecido, e não sabemos dos resultados do trabalho dele nessa primeira empreitada, nessa jornada. Nós entendemos e interpretamos esses 3 anos, pelo menos, aproximadamente uns 3 anos, um pouco mais que ele passou, é um período de recondicionamento espiritual. É um período de transformação das suas convicções, de maneira de que Cristo reinasse em tudo, em todos os valores. Ele revê não só a própria vida, ele revê a sua fé, a sua trajetória, as suas convicções, através de Cristo Jesus, e ele se prepara. Ele está se preparando. Então são 3 anos de significativo anonimato, muito embora ele não fosse desconhecido. Saulo de Tarso era um rabino, um mestre prodígio naquela época, ele não era desconhecido, e após um período de 3 anos, de preparação, de 3 anos de dedicação, 3 anos de enfrentamento, quem o apóstolo Paulo está enfrentando nesses 3 anos?
Ele está enfrentando Saulo. Ele está enfrentando Saulo de Tarso. Na sua trajetória, na sua jornada, na sua vida cristã, nós gostamos de transportar todas as batalhas, todos os conflitos para o inimigo de Deus, para o adversário das nossas almas, Satanás, os demônios, o mundo e tal. Mas na verdade, durante um bom tempo, de uma forma muito intensa, numa preparação intensa de 3 anos, nós vemos aqui do apóstolo Paulo. Os discípulos também passaram 3 anos com Cristo sendo preparados de uma forma mais intensiva. Mas preparação essa que nunca terminou, né? Que os acompanhou durante toda a sua vida, durante toda a sua trajetória. Durante um período muito intenso da sua vida cristã, da sua jornada em Cristo Jesus, se é que você não desistiu, se é que você não desanimou, o maior inimigo que você enfrentou ou tem enfrentado é você mesmo, sou eu mesmo. O mais implacável adversário, o mais implacável inimigo, o mais odioso e desprezível indivíduo, ou poder, ou presença, que me afronta e que me confronta, sou eu. É o Marco Antônio. É o Marco Antônio. E isso é com todos nós. À medida em que nos dispomos a fazer a vontade de Deus, explodem todas as outras vontades, desejos, ambições. Parecia até contido em algumas áreas, alguns pensamentos, como o apóstolo Paulo. Ele tinha uma vida como rabino muito boa, disposto a ocupar o seu lugar na sociedade, e de repente ouve falar de Jesus Cristo, vê um jovem não profissional pregando com ousadia nas sinagogas, fazendo com que todos calassem a boca, né? Levando a sua argumentação à simplicidade da palavra de Deus, deixando estampado, deixando à vista de todos que Deus não precisa de templo. Deus nunca esteve limitado a prédios, a paredes, a rituais, a cerimônias. Tanta preparação e um jovem, nem profissional era, faz com que ele se cale. E rompeu o ódio, a ira, a revolta, a indignação. Preparado aos pés de Gamaliel, cujos bons conselhos em algum momento ele se recusou a seguir. Mas eis que essa vida é resgatada pelo próprio Salvador. Eu e você não tivemos esse momento, essa oportunidade, tá? Não tivemos. Não tivemos. O evangelho que nos alcançou foi através da leitura, foi através do estudo, foi através das pregações, dos sermões. Você ouviu e apreendeu do evangelho através de filmes, através do teatro, através da literatura, mas o evangelho te alcançou. O Espírito Santo te alcançou. A graça de Deus se revelou salvadora na sua vida, na minha vida. No que diz respeito a Saulo de Tarso, o próprio Cristo em glória mudou a vida dele. E ele foi mudado. E ele aceitou a mudança. E nesse período em que ele aceita a mudança, ele é exercitado, ele é treinado, e ele precisa vencer Saulo de Tarso. Ele precisa admitir que Saulo de Tarso precisa morrer. Ele precisa renunciar não à fé, não à família, não aos valores, não aos costumes, não à verdade. Ele precisa renunciar à maneira arrogante e presunçosa com a qual ele estava vivendo, achando que o reino de Deus pode ser estabelecido pela força, quando também a palavra de Deus já era conhecida de todos. Não será por força e nem será por violência, mas pelo agir livre e soberano do Espírito Santo. Então nós vemos aqui o jovem Saulo sendo preparado para o ministério apostólico. Após esses 3 anos de pregação, após esses 3 anos que foram mais de estudo, de oração,
Nós gostamos da palavra busca, mas ele não estava buscando, ele foi encontrado por Cristo Jesus. O que nós chamamos de busca pode ser expressado de uma maneira melhor como perseverar na comunhão. Comunhão iniciada por Deus, comunhão iniciada por Cristo, comunhão iniciada pelo Espírito Santo de Deus. Eu nunca me apeguei a esse exército de buscadores, e sobe morro, e desce vale, e vai aqui, e vai acolá, e sobe aqui, e sobe lá, e busca isso, e busca aquilo, e no caminho acabo encontrando muitas coisas estranhas, muitas coisas perturbadoras, porque estão buscando algo que está ali meio que em paralelo ao que a palavra de Deus ensina, porque você já foi alcançado. O seu empenho é para permanecer na comunhão que foi iniciada por Jesus Cristo. Ah, eu quero uma vida de fé. Já tem. Você já está vivo. Ah, eu queria ter uma fé mais intensa. A sua fé é suficiente. Não é questão de quantidade. Não é questão de quantidade ou de qualidade. A questão fundamental é se ela está embasada, fundamentada na pessoa certa, na pessoa de Deus, através da graça salvadora manifestada em Cristo Jesus. Ah, eu sou de Jesus, eu estou em Cristo, eu tenho... Amém! E agora o que eu faço? Continuar vivendo. Continuar vivendo. Quando se fala em novidade de vida, é uma vida nova no que diz respeito à conscientização da realidade, da verdade de Deus, do plano de Deus e o descortinar de um futuro glorioso e eterno na companhia de Cristo Jesus e dos santos por toda a eternidade. Essa consciência que atinge a pessoa que é alcançada. Os desafios da vida não são diferentes, são os mesmos. Você é capaz de discernir o propósito em cada etapa da vida. Você é capaz de compreender que, de fato, Deus tem agido, Deus continua agindo. Muito embora, na maioria das vezes, nós não tenhamos uma compreensão adequada do que está acontecendo ou do porquê está acontecendo. Nós gostamos muito de explicações. Mas por que Deus escolheu esse Saulo de Tarso? Não tinha alguém melhor? Com certeza. Com certeza havia alguém melhor. Com certeza havia alguém pior. Com certeza. Haviam pessoas ali, próximas, no mesmo nível. Mas por que Deus escolheu? Porque Deus escolheu. Porque Deus decidiu assim. Aceitar que Deus tem o direito de tomar decisões que em determinadas ocasiões vão nos ofender, faz parte do discipulado. Faz parte do processo de humilhação, de rendição da nossa humanidade à soberania do Criador. Este homem respondeu belamente. A vida dele é exemplo em qualquer cultura, em qualquer país do mundo. Porque ele passa pelos extremos. Ele quer e quer muito. E no muito querer ele tropeça nos próprios pés. Ele se enrola nas suas emoções, sentimentos, nos seus compromissos, nos seus comprometimentos. E quando acorda, quando passa a enxergar, porque ele passa a enxergar quando perde a visão. Quando a glória de Deus, quando a glória de Cristo se manifesta, ele fica cego. Mas na cegueira ele enxerga a verdade. Ele estava num caminho totalmente errado, totalmente equivocado. E Deus está corrigindo isso. Deus está mudando essa verdade. E toda aquela paixão, todo aquele fervor, todo aquele desejo, toda aquela capacidade de comprometer-se com uma causa, com um povo, com uma nação, com uma religião, com uma filosofia, com uma cultura, Deus aproveita agora para o serviço de Jesus Cristo. O homem é exprimido
ele é ali esmiuçado, esfarelado e remodelado, reconstruído, restaurado. Não foram 3 dias de cegueira, não foram 3 anos pelas regiões desérticas. Foi uma vida. Foi uma vida sendo moído, foi uma vida sendo triturado, foi uma vida sendo restaurado, remodelado, remoldado. Foi uma vida aprendendo a expressar a vontade de Deus, o amor de Deus. Foi uma vida aprendendo a submeter-se ao senhorio de Cristo e do Espírito Santo. É essa vida que Deus resgata, é esse homem, é esse indivíduo. E esse processo, muito embora seja incrivelmente intenso na vida do apóstolo, ele é similar na vida de todos os demais indivíduos. Ele é similar na vida de todos os cristãos, guardadas as devidas proporções, em decorrência da posição que cada pessoa encontra diante de Deus ou da posição que cada pessoa ocupa no plano de Deus. Deus não exigirá de nós, Deus não exigirá de ninguém mais do que nós somos capazes de realizar. Não. Era um homem totalmente dedicado e comprometido com a sua fé, com o seu povo, com seus valores e com as suas culturas. Deus tira toda esta maldade do pecado que corrompe a verdade. E ele continua comprometido com a sua fé, com o seu povo, com seus valores, com a sua cultura, com o reino de Deus. Disposto agora a sacrificar a própria vida, não sacrificar a vida do outro, não expor a vida do outro para a glória de Deus, expor a própria vida ao risco para que o nome de Deus seja glorificado através da vida dele. Ele não exige nada de ninguém que a pessoa não esteja disposta a fazer. Eu quero ser discípulo, estou aqui para ensiná-lo a ser discípulo. Eu quero ser ministro, eu quero ser obreiro. O Senhor Deus te recebe, o Senhor Deus te enche do Espírito Santo, o Senhor Deus te capacita, te ensina e te conduz pelo caminho que ele propôs. A vida de Paulo expõe tudo isso. E após um período de 3 anos aproximadamente, nessa preparação, né, nesse intensivo, ele retorna para Damasco. Ele retorna para Damasco e ele adota o hábito de todo rabino, de todo pregador da época, né? Visitar as sinagogas e, recebendo a oportunidade, porque era muito comum naqueles dias, né? Você recebe um visitante, o visitante está na cidade, vai na sinagoga, você convida aquele rabino para pregar, né? Vai ouvir uma pregação diferente, boa, uma voz nova, né? A mesma verdade, uma voz nova. E no caso de Saulo, ele era um rabino conhecido, um mestre conhecido, e as pessoas sempre queriam ouvir. E era um meio de se saber notícias também, né? A pessoa veio de Jerusalém, veio da Nabateia, veio da Síria, veio de Roma, chegando de Roma, como estão os irmãos, como está as igrejas, como estão as sinagogas, como está o povo de Deus. E Saulo passou a pregar nas sinagogas, como os mestres, os rabinos faziam, como Jesus também fazia. Sim, você chegava para visitar e quase que automaticamente era convidado num dos dias para pregar ao povo que ali estava. E Saulo aproveitava essas oportunidades para falar da redenção de Israel. Só que ele não passa a apresentar a redenção de Israel como um movimento bélico, político, de libertação do Império Romano. Ele passa a dizer que a redenção de Israel se cumpriu em Jesus, o Cristo, que foi morto pelos romanos, condenado à morte pelos
sacerdotes judeus. E a notícia se propaga entre os judeus. Olha, o jovem Saulo voltou e agora está pregando que Jesus é o Cristo, é o Messias. É o que diz o texto aqui, ó. Todos quantos o ouviam ficavam atônicos e indagavam. Ora, não é este o homem que em Jerusalém buscava destruir aqueles que invocavam o nome? E não é ele mesmo que tinha vindo aqui com a finalidade de detê-los e levá-los à presença dos principais sacerdotes? Apesar disso, Saulo se fortalecia cada vez mais e deixava perplexos os judeus que viviam em Damasco ao comprovar que Jesus era mesmo o Messias. Essa é uma vida transformada. Esta é uma vida renovada. E veja que ele não rejeita a sua fé. Ele não rejeita o seu povo. Muito embora, enquanto judeu, fariseu zeloso, ele rejeitasse os judeus cristãos, agora, cristão, ele não rejeita os judeus. Ele quer convencer os seus irmãos de que a palavra de Deus é verdadeira e de que a verdade se cumpriu em Cristo Jesus. A promessa se cumpriu na pessoa de Jesus, o Cristo. E a Bíblia diz que ele confundia e deixava atônitos os judeus. Por quê? Porque na leitura dos textos do Antigo Testamento, ele apresentava a Jesus, o Cristo, através das Escrituras. De um modo geral, os cristãos têm uma facilidade para enxergar a Cristo Jesus nas Escrituras. Enquanto os judeus enxergam uma esperança, uma expectativa, nós enxergamos uma realização, uma obra consumada. O texto fala de Jesus o Cristo. Ele é o Messias. Ele é o Messias. Entretanto, as informações sobre a cidade. Então, havendo passado muito tempo, os judeus se reuniram e decidiram matá-lo. Quando falo judeus, está falando aqui das lideranças que nós sempre falamos, né? Político-religiosas. Aquela composição do sinédrio, aquela complexidade, escribas, fariseus, sacerdotes, essa confusão, essa mistura de política com religião. É uma mistura, tá ali, né? É difícil para o político, é difícil para o religioso. Só facilita para o falso, para o aproveitador. Né? Mas é o ambiente da época. É o ambiente da época, nós não podemos lutar contra a verdade. Então não são todos os judeus. Não são todos os judeus. Mas aquele mesmo grupo para o qual o apóstolo Saulo de Tarso havia se apresentado, pedindo autorização para aprisionar pessoas do caminho, agora decidem, é melhor que ele morra. É melhor que ele morra. Entretanto, as informações sobre a cilada que estava sendo tramada chegou aos seus ouvidos. Dia e noite os judeus espreitavam as portas da cidade na expectativa de assassiná-lo. Porém, os discípulos de Saulo o conduziram na calada da noite e o ajudaram a descer dentro de um cesto através de uma fissura que havia na muralha da cidade. Assim Saulo consegue fugir de Damasco. Né? No cesto, nós chamaríamos aqui de um balaio, né? Que é aquele material lá de vime, que se usa para armazenar cereais, grãos, né? Por conta disso, dizem que Saulo era baixinho, né? Era pequenininho. Eu não sei dizer qual o tamanho de um cesto aqui, da época aqui. Talvez um dos que fossem usados para colocar cargas das que são levadas por burros ou por camelos, né? Talvez não tão pequenos assim, que coubesse um indivíduo adulto médio. Tá? Saulo consegue escapar dos seus perseguidores.
Saulo consegue escapar da morte. Por quê? Porque o plano de Deus para a vida dele estava no ministério apostólico. Então, fugindo de Damasco, sendo retirado de Damasco, ele vai para Jerusalém para procurar os discípulos de Cristo e se apresentar. E se apresentar também como discípulo, apresentar a sua pregação, apresentar o conhecimento que ele tinha da pessoa, da vida, do ministério, da revelação de Cristo Jesus. Ele é poupado da morte. Ele é poupado da morte, ele é livrado da morte, porque Deus tem um plano para a vida dele, que não exclui a morte. Ao fim da sua jornada, ele acaba morrendo também. Mas nesse instante, Deus o livra da morte. E Deus é o Senhor da vida. Deus nos livrará da morte tantas vezes quantas se fizerem necessárias para que o plano dele se consume nas nossas vidas. As nossas vidas estando sob o domínio, sob o poder de Deus, é certeza que Deus vai garantir que o plano dele não será de maneira nenhuma frustrado, não será de maneira nenhuma abalado. O apóstolo Paulo, por um período de 3 anos, aprendeu a lutar e a vencer o Saulo de Tarso, seu maior inimigo, seu maior adversário. Agora, ele é lançado na carreira ministerial, ele vai para Jerusalém para aprender a enfrentar todos os desafios que o mundo apresenta para um apóstolo, para um servo, para um seguidor de Cristo Jesus. Muitos ainda estamos vivendo numa fase do discipulado. Já devíamos ter nos tornado discipuladores. Já devíamos, pelo tempo, pela experiência, estar apresentando as verdades do Evangelho para a vida de outros, enquanto muitos de nós ainda hoje precisamos aí de um concentrado, de um período aí de novo treinamento, de um período de confronto consigo mesmo e com a verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade de ser confrontado com o amor de Deus em Cristo Jesus. Deus te abençoe e te conceda a paz.